Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse bate-papo aqui do Fé Pará. Esse episódio tem a finalidade principal, você que está nos ouvindo, nos escutando agora, eu já peço para vocês dar um aperto aí no sininho, convidar os seus amigos do WhatsApp, do grupo do futebol, o grupo da faculdade, o grupo da escola, porque esse bate-papo aqui de fé está fantástico. Aqui temos a apresentação aqui que nós vamos ter do nosso irmão Vanderlei, né? E o grande convidado especial, porque o nosso bate-papo de hoje é que nós estamos convocando todos vocês que estão nos assistindo a compartilhar desse episódio, porque nós vamos estar trazendo ideias, né, de como você participar desse movimento Fé Pará, que é muito importante para você crescer material e espiritualmente. E estamos aqui também apresentando aqui o tema, o nosso convidado principal aqui é o doutor Vanderlei, né? Vou ler aqui, o doutor Vanderlei de Oliveira Silva, baiano, radicado no Pará há 39 anos, casado com Vanderlei de Oliveira Alencar há 25 anos, né? Possui 2 filhos, Maiara e Mateus, juiz de direito há 29 anos, dos quais 14 foram dedicados à infância, né, e juventude do Estado, especialista em direitos humanos e jurisdição inovadora, coordenador do programa Novos Caminhos e um dos mentores do programa Escrevendo e Reescrevendo Nossa História Missionária, né? Em tempo integral e ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Marizal. É isso aí. Doutor Vanderlei, você quer falar para a gente qual que é a tua passagem bíblica predileta, amigo? Pastor, eu nasci num lar adventista. Só que teve uma época que eu queria descobrir o mundo. E eu me afastei da igreja. E a passagem que impactou esse meu retorno em processo de resgate foi Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Exatamente. O que diz lá? Pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bênção, bênção. Maravilha. Isso tem inspirado, motivado você na sua experiência de retorno, né? Depois do retorno para a igreja. Exatamente, porque em princípio, quando eu me afastei, foi para, de alguma forma, buscar alternativas de compreensão da cosmovisão. Primeiro, daquela que eu tinha tido no lar. Eu nasci num lar humilde. Nós temos, inclusive, uma canção que caracteriza o nosso modo de viver, de onde nós viemos, da Bahia, foi para o Maranhão, depois para o Pará, e a canção diz assim: eu nasci lá na Bahia, na casa do pai João, sem dinheiro, sem vaidade, mas amor no coração. Que saudade me fascina, imaginar Dona Isaulina, jovem moça ainda menina. Então mostra a nossa origem bastante humilde, simples, e nós fomos formados dessa forma, no lar com temor a Deus, muito trabalho e muito estudo. Então quando eu vim para Belém do Pará, para poder estudar nos idos de 1986, eu me enveredei pela Faculdade de Direito, Filosofia, Ufologia e várias outras ciências que, de alguma forma, veio minar as minhas crenças que eu trazia da família. E esse texto, no processo de resgate, ele veio para responder uma questão raiz. Vanderlei, não se envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. Amém, Deus seja louvado. Então vamos orar? Vamos orar. Pai querido e amado, muito obrigado por esse momento que o Senhor preparou para todos nós que estamos aqui e para você que está nos assistindo. Que Deus possa tocar no seu coração e todas as pessoas que estão nos assistindo
pela transformação do que vai ser dito aqui do nosso anfitrião aqui, o doutor Juiz Vanderlei. Que o Senhor possa usar ele poderosamente para que a palavra que saia da boca dele seja instrução sua, para que ela vá ao coração das pessoas que estão necessitando de escutar esse momento tão especial. Por isso nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Doutor Vanderlei, a gente tem acompanhado um pouquinho da tua jornada, da tua caminhada, né? Eu acompanhei um primeiro momento lá nos anos 2011, 2012, você já estava ali na Igreja do Marizal, né? E também uma reportagem que saiu, acho que no ano 2013, né, na revista Adventista, que mostra assim uma paixão pela missão que você tem no teu coração, né? Você quer compartilhar com os nossos amigos, nossos telespectadores que estão assistindo a gente nesse momento, onde que foi o ponto assim que virou a chave para você no que diz respeito ao teu interesse tão forte assim pelo cumprimento da missão? Como eu falei no princípio, quando eu retornei para os braços de Cristo, isso em 1999, que eu fui rebatizado, o novo batismo, em 13 de novembro de 99, no tanque batismal que aconteceu lá na cidade de Jacundá, na Igreja Adventista Central de Jacundá, onde ali foi cerca de quase 300 pessoas de Belém, de São Paulo, do Maranhão. Você já era juiz nessa época? Já, para assistir meu batismo. E o pastor que fez o meu batismo, não me lembro o nome dele precisamente agora, tanto tempo já se passaram, 25 anos já se passaram. E aí ele deu uma ênfase de que o propósito de Deus era um propósito grandioso para mim. E Deus estava me chamando para integrar a família de Deus na terra, mas para ser uma testemunha do reino de Deus. E eu saí dali exatamente com esse propósito de viver este evangelho. E tinha algo que me inquietava, trazia uma angústia muito grande do meu coração, porque eu já estava ali com mais de anos do exercício da magistratura, mas antes da magistratura já tinha sido um policial operacional por quase 7 anos aqui em Belém do Pará. E eu percebia que o direito, que proclama um processo de pacificação social através das suas ferramentas de responsabilização, e o último objetivo do direito é trazer essa pacificação na experiência do indivíduo, da família e da sociedade. Na realidade, é um discurso retórico do direito. Porque no fundo, na essência, o direito não consegue penetrar os corações das pessoas que estão no meio desta guerra de conflitos intrapessoais, interpessoais e sociais. E ao estudar profundamente a Bíblia e entender o plano de Deus para mim, percebi que Deus tinha uma missão para mim. E essa missão respondia a algo que nem a filosofia, nem o direito e nenhuma ciência poderia responder. Primeiro, uma questão pessoal que trazia tranquilidade e paz de espírito. E depois, um instrumento que de fato poderia levar esperança ao coração do desesperançado. Imagine agora, eu trabalhava numa comarca com vara única, e todas as matérias são submetidas ao mesmo magistrado. Por exemplo, matéria de natureza criminal, aos dezenas e dezenas de presos que eram encarcerados e que eu tinha a responsabilidade de processá-los, julgá-los e muitos deles condená-los devido à comprovação da culpabilidade. O direito não respondia à inquietude e à ressocialização que se proclamava na lei de execução penal, mas o evangelho sim. E aí eu começo usando as duas ferramentas, o direito para a responsabilização e o evangelho para a libertação. Perfeito, excelente. Vanderlei, uma pergunta que todos os ouvintes querem escutar nesse momento é: qual a sua experiência como empreendedor da fé? Essa é uma pergunta assim que todo mundo está lhe aguardando. Eu fui convidado há cerca de 23 anos por alguns amigos que participavam da Fé Pará naquela ocasião para uma reunião aqui em Belém.
E a reunião aconteceu num colégio, aqui no centro de Belém. E o convite era exatamente para que eu pudesse entender o que significava ser um empreendedor da fé e de fé, e pudesse me envolver com esses empreendimentos que conectam a terra ao céu. E ali eu vi vários depoimentos, e depois de tudo aquilo ali, eu percebi o seguinte, que os negócios aqui na terra, quando não estão conectados com os negócios de Deus, eles têm respostas rasas e superficiais. Pode atender às nossas inquietações, no primeiro momento, à primeira vista, mas não traz satisfação plena para a vida. Eu disse, Senhor, eu quero me envolver nos teus negócios, nos teus empreendimentos. E eu passei, a partir daquele momento, a participar dos encontros da Fé Brasil, que acontece uma vez no ano em determinado estado. Daí para cá, nós percebemos de que havia necessidade de se desenvolver várias ações múltiplas, focados em questões que são desenvolvidas por um magistrado, por um empresário, por um empreendedor, seja de que natureza for, mas que esses negócios interessam o céu. Que hajam respostas práticas para trazer conforto, consolo e esperança ao coração daquelas pessoas que vivem no planeta Terra. E foi daí que nós iniciamos uma série de ações sociais que desencadearam criação de projetos sociais, como projeto de desenvolvimento e assistência social Dona Flor, que vem da experiência de uma guerreira de oração. Qual que foi é a ela? sigla desse projeto? Prodasf. Prodasf. Qual que é o ano do Prodasf? Prodasf foi Começou as inaugurado atividades? em 2013. 2013. Em dezembro de 2013. Ela era viva, Dona Flor? Não, ela já tinha descansado na Viva Esperança, mas educou seus filhos com base em 2 plataformas. E o Prodasf funciona até hoje? Funciona até hoje, e o fundamento do Prodasf foi o aspecto social, de abrir de portas, para trazer pessoas para a dignidade, para o desenvolvimento, crescimento, sobre todos os aspectos, para entender que nós somos criados exatamente para isso. Agora, antes de você avançar, porque Sim. eu sei que você vai falar de outras ações. Exatamente. Mas a minha pergunta é a seguinte: alguém poderia falar, Dr. Vanderlei, que você não tem perfil para entrar na fé, porque entende-se o empreendedorismo, esse profissional liberal que atua dentro da sua empresa, do seu estabelecimento, e você é um juiz. Se alguém apresentasse esse contra-argumento, de que forma que você iria desfazer esse pensamento de que você não tem perfil para fazer parte da Fé Pará? Primeiro o seguinte, Jesus nos chama não apenas para andar a primeira milha, a milha do dever. Qual é a minha milha do dever? É ser um magistrado zeloso, probo, com seriedade, com competência, no exercício da jurisdição. Mas Jesus nos chama para andar a segunda milha, que é a milha do amor. E andar a segunda milha, que é a milha do amor, é ser um empreendedor social e missionário. Esse é o ponto. Aproveitando essa deixa que você deu aí, faça um convite logo aqui para o pessoal ir participar desse evento que transformou sua vida. Esse que vai acontecer em Floripa. Olha, faça logo esse convite especial. Isso é algo extraordinário, porque você vai reverberando no coração das pessoas. Você vai despertando no coração de empresários, de empreendedores, o que significa viver com propósito maior. Trabalhando a sua empresa, o seu empreendimento, mas com o interesse que envolve o interesse dos céus. Então, nesse ano que a gente vai ter o evento o Encontro Nacional da Fé, que vai ser em Florianópolis, entre os dias 4 a 7 de setembro, nós teremos ali a previsão de termos mais de 2.000 empresários, executivos, empreendedores, profissionais liberais. Sabe por quê? Porque experimentando esses encontros a cada ano, a nossa mente vai se abrindo e o nosso coração vai se dilatando de amor pelo próximo. E você sabe que, como eu falei no princípio, de um projeto social que surgiu em 2013, logo após o óbito da minha mãe,
foram criados vários projetos que hoje é agregado em torno de um programa chamado Escrevendo e Reescrevendo a Nossa História. E o interessante, né, que esse depoimento, você que está nos assistindo, anote a data, você já sabe, se inscreva aqui na nossa página, aqui, no nosso link vai estar aqui rodando para que você possa compartilhar e até, quem sabe, você participar desse evento lá em Floripa. Você pode ir, pode levar até a sua esposa, o seu esposo, vai ser uma coisa muito interessante. E outro detalhe também que eu queria observar, doutor Vanderlei, é que, às vezes, as pessoas perguntam: fulano é bem-sucedido? Porque, às vezes, a pessoa pensa que ser bem-sucedido é só ser bem-sucedido financeiramente. Mas, se não tiver o lado espiritual, não tiver o lado do lado de Jesus, as coisas são diferentes, não é verdade? Você deve ter alguns exemplos de pessoas que a gente pensa que é bem-sucedida, mas tem problemas, né? Então, conte um pouco dessa experiência. Certa ocasião, eu fui chamado para dar um depoimento em São Paulo. Eram milhares e milhares de pessoas. E eu vi o testemunho de um banqueiro em São Paulo, que ele dizia: talvez as pessoas em geral não imaginam quais são as necessidades que um homem rico tem. Imagine que o dinheiro pode responder todas as suas inquietudes e que um homem rico não precisa de Deus, de experimentar o verdadeiro sentido da sua vida, conectado com o propósito da sua vida. Lê do engano. Todos nós necessitamos de Deus. Então, ser bem-sucedido envolve o ser por inteiro. Envolve, sim, a sua satisfação financeira. Sim. Porque nós fomos criados com essa capacidade de desenvolver os nossos talentos. Está aí as Escrituras demonstrando isso do Gênesis ao Apocalipse. Mas envolve os outros aspectos relacionais, família, saúde psicoemocional e o pano de fundo, tudo isso aí, a estrutura que ancora isso é o lado espiritual. E hoje, que nós estamos numa era que não se fala-se depressão, né? Pessoa está em depressão, hoje até as crianças estão nesse momento de sendo depressão. Afetadas, né? Exatamente. Então, quanta gente que é leitor da Bíblia, né, que tem o nosso Deus Todo-Poderoso, que está caminhando com a gente, né? Então, dê um recado para as pessoas, né, se quer vencer o medo, a depressão, né, se tem, porque Deus, ele é contra a pessoa que tem medo, né? Quando ele dizia lá para Josué: seja forte e corajoso. Cada metro quadrado que você pisar já pertence a você, porque eu dei para você. Então, ele fala: seja forte e corajoso, que eu estarei com você. Então, eu queria, assim, que você deixasse alguma coisa aí, no sentido assim, como vencer, que hoje as pessoas têm medo, têm depressão, né? Outra palavra que está, assim, em evidência, além da depressão, qual é? Ansiedade. Fale um pouco, o que é que você dá esse toque aqui para você que está nos assistindo. Isso vai ficar gravado para você compartilhar. Compartilhe com seus amigos. Compartilhe assim, se você... Cara, eu quero fazer parte da Fé Pará. É muito fácil, não paga nada, é de graça e é satisfatório. Nós temos grupo que vai orar na sua empresa, grupo que vai orar junto com a sua família, grupos que vai lhe ajudar a administrar melhor a sua empresa. Nós vamos ter muitas oportunidades aqui nesse Grupo Fé, onde nós vamos até gerar e fomentar emprego para os desempregados, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem dificuldade de conseguir emprego por conta do sábado. Então, a gente tem um projeto fantástico, onde nós vamos gerar emprego para as pessoas desempregadas das nossas igrejas. Então, eu aconselho você seguir a gente, compartilhar, dar o like, o sininho para receber as notificações e compartilhe, porque esse vídeo que nós estamos gravando aqui, esse podcast, é para fazer uma transformação na sua vida e na sua empresa. Dê aí uma dica, como vencer a ansiedade, o medo e a depressão. Tem 11 anos que eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Esse é o termo jurídico correto. A sociedade em geral chama menores infratores.
Para você conseguir uma oportunidade para um jovem desse, para ele exercer o processo de inclusão social, empregabilidade, um estágio, um jovem aprendiz, em regra, todas as empresas fecham as portas, sabe por quê? Por causa do medo. Tem um texto em 1 João capítulo 4, lá diz literalmente que o amor lança fora o medo. Nesses 11 anos de atividades, nós conseguimos inserir milhares e milhares desses jovens, levando para o empresário o que é que significa literalmente a experiência desse texto na vida da pessoa. Claro que o amor aí é Deus, mas Deus está falando dos aspectos das nossas atitudes em relação ao outro, em relação ao próximo. Na última estatística do IBGE, foi constatado que o Brasil tem mais de 35 milhões de pessoas em condições de miséria, de pobreza. Isso se chama de vulnerabilidade socioeconômica. Quando eu chego com o empresário para dialogar com ele, eu disse, pensa comigo, a realidade do Brasil, em termos de segurança pública, por que nós gastamos tantos milhões na segurança privada? Por que há tantas crianças sendo vilipendiadas dentro de casa? Por que há tantas mulheres sendo assassinadas em termos de feminicídio? Por que há tantos conflitos dentro do lar? Por falta do amor. O amor que se esfria em relação ao outro. Quando você passa a dedicar tempo para o outro, atenção, afeto, acolhimento, assistência e oportunidade, ocorre uma revolução da sua vida. E eu poderia aqui citar inúmeros exemplos de garotos desses que vieram sucumbidos em função disso, de vários atos infracionais hediondos que cometeram, mas que tiveram oportunidade com cursos profissionalizantes, com emprego dentro dessas parcerias múltiplas de integração, e que empresários abriram as suas portas e acolheram esses jovens. Eu tenho jovens hoje que são empresários. Antes eles estavam afundados no mundo da criminalidade. Eu tenho garotos hoje que são oficiais de justiça. Tem outros que já são advogados. Tem outros que são empreendedores, são assessores. Por que isso? Porque o amor lança fora o medo. Quando nós passamos a participar disso, e esse é o foco, essa é a missão de fé. Você desenvolver os teus negócios e empreendimentos com foco no amor pelo outro. Isso causa uma revolução, porque isso se conecta com o céu, com a cruz, com o que Cristo fez por nós. Olha só essa dica fantástica para você que está nos assistindo, porque, Dr. Vanderlei, a gente quer compartilhar isso com o maior número de pessoas, porque esse trabalho fantástico que você realizou com esses jovens, né, que eram jovens infratores, gente que assaltava, roubava, e você recuperou, dando a oportunidade que eles não jamais teriam oportunidade com a capacitação que você levava eles até os empresários. Olha, parabéns, eu tive a oportunidade de visitar, né, onde acontece esse trabalho que você faz, fantástico. Eu, inclusive, estou me colocando assim à disposição, porque eu coloquei alguns jovens para fazer treinamento comigo e alguns já são empreendedores. Então, uma grande oportunidade para vocês fazer parte da Fé Pará, porque nós vamos ajudar você a se tornar um empreendedor. Vocês imaginam, jovens que eram infratores se tornaram empreendedores. Então, não é à toa que o nosso convidado especial, o doutor Vanderlei, juiz, inclusive também já foi agora, já para outra esfera, né? Outra atribuição, né? Qual que é essa outra atribuição, doutor Vanderlei? Pastor, eu me candidatei num processo de remoção, que esse é o termo técnico administrativo do tribunal, para trabalhar numa vara de família. Eu já passei por vara de violência doméstica, por varas criminais, por juizados especiais e 11 anos da infância. Essa última fase agora foi a infância. É infância e juventude? E juventude, infância e juventude. 11 anos. Exatamente, 11 anos. E aí, eu, no processo de remoção, eu fui agraciado com a 5ª vara de família,
e vou iniciar o trabalho na 5ª Vara de Família a partir do dia 28, agora de abril. Qual que é a sua expectativa para essa nova etapa? Há um desafio muito grande na área de família. Nós temos cerca de 7 a 8 varas só em Belém. Só para você ter uma ideia, a vara de família trata de questões relacionadas ao direito de família. Divórcio, guarda, tutela, partilha e outros tantos assuntos relacionados com isso aí. Quando se imagina que dentro de uma estrutura do Poder Judiciário você tem em torno de 8 unidades judiciárias com equipes integrais, cuidando com 8 magistrados, você está falando ali de milhares e milhares de processos. É um magistrado para cada vara? Para cada vara. Cada vara dessa tem 2, 3, 4 mil processos envolvendo conflitos familiares. Por que isso acontece? Nós vivemos num mundo de conflitos. Isso é uma demanda bem alta. São demandas altíssimas. E são demandas, assim, de alta rotatividade. E o ponto central dessa demanda, em regra, são os infantes, crianças e adolescentes, dentro de um contexto de conflitos. Protegidos. Você falou que tem uma expressão técnica que precisa ser utilizada, uma expressão exata. Qual que é a expressão para esses menores que estão em conflito com a lei? São adolescentes em conflito com a lei. Essa é a expressão correta jurídica. Exatamente. Isso para a área da infância. Adolescentes em conflito com a lei. Exatamente. Não menores infratores, porque está relacionado com um velho paradigma da situação irregular antes da Constituição Federal. Nós estamos vivendo outro paradigma de crianças e adolescentes como sujeito de direitos. E agora na vara de família, qual que você imagina que vai ser o maior desafio dentro dessa nova etapa da sua caminhada profissional? Primeiro, trabalhar uma percepção de justiça restaurativa. Para que, embora o casal ele chegue ao ponto crucial do divórcio, porque a vida em comum muitas vezes se torna insuportável, dado uma série de fatores conflituosos, mas que isso não atinja os seus filhos, não comprometa o desenvolvimento integral dessas crianças e adolescentes, porque isso acaba fomentando um conflito social sem precedente, e a cada geração que vem, o conflito se acirra ainda mais. Então, esse é um desafio que nós queremos enfrentar com participação e integração sistêmica do Núcleo de Mediação e Conciliação do Tribunal, que é o NUPEMEC, do Núcleo de Justiça Restaurativa também, para trabalhar esses aspectos de conhecimento e amplitude de visão, para que, embora o relacionamento chegue ao seu ponto crucial do seu término, mas seja garantido os direitos fundamentais desses infantes que precisam desenvolver-se de maneira saudável. Falando em família, eu até quero aproveitar, olha só como é interessante você fazer parte da Fé Pará. Olha só como é importante, como Deus tem usado você, como Deus tem usado você, como Deus tem usado a mim. Vou contar uma pequena história aqui, rapidinho, do que aconteceu comigo lá na empresa. Você sabe que nós trabalhamos até sexta-feira, né? No sábado a gente não trabalha, porque nós guardamos o sábado. Então, numa sexta-feira, 16 horas, já próximo de eu fechar a empresa, que a gente encerra mais cedo, na sexta-feira, chegou um cliente que eu tinha conhecido ele há 3 meses atrás, né, da conversa. E ele me conheceu porque quando ele chegou lá na nossa empresa, eu estava fazendo uma leitura da Bíblia, que eu tenho o hábito de ler a Bíblia com os meninos lá que trabalham conosco. E ele gostou disso. E por conta disso, ele chegou numa sexta-feira, no horário assim que a gente não tinha mais como pegar o carro dele. Ele insistiu muito. Eu digo, olha, irmão, eu não consigo lhe atender, porque, olha, está cheio, eu não tenho mais nem como colocar o carro, é pequeno o espaço, não dá para colocar mais. Não, você vai mais dar o jeito. Eu digo, vou fazer o seguinte, eu vou levar você num amigo que tem um lava-jato, que tem uma rampa maior e tudo, até pode facilitar a lavagem, que o teu carro aqui não é para a gente lavar, porque a gente não tem rampa, a gente não é um lava-jato, nós somos uma estética automotiva. Tá bom, Zé Maria, então vamos lá. Aí, ao caminho, quando eu entrei, eu falei para minha secretária, digo, olha, eu estou indo para levar o cliente e depois eu retorno. No meio do caminho,
eu aí fui entender a insistência dele de querer que eu atendesse ele. Foi que ele me falou no carro, disse: Zé Maria, na realidade, eu queria falar contigo. Eu digo: o que é que você quer falar comigo? Ele disse: Zé Maria, eu estou pensando em me separar da minha esposa. E eu queria conversar contigo sobre esse assunto. E nesse momento nós tínhamos acabado de chegar no Lava Jato. Aí eu trouxe o lavador para tomar conta do carro dele. Aí eu cheguei com um amigo lá, que é o dono do Lava Jato. Aí eu digo: irmão, você pode me conceder a sua sala só para me conversar com intimidade com esse amigo, né? Para me conversar com esse jovem aqui. Ele disse: não, Zé Maria, fica à vontade, a sala é toda tua. Aí eu digo assim: olha, amigo, deixa eu te falar, assim como ele falou que a sala é toda minha, eu agora sou todo seu para te escutar. Eu não entendi quando você falou que queria se separar. Qual o motivo de se separar? Não, Zé Maria, que eu conheci uma mulher que é casada também. Eu digo, e eu sou casado. Eu digo: quantos filhos tu tens? Eu tenho 2 filhos, inclusive um especial. Olha lá, ele falando a história para mim. Aí eu falei assim: amigo, deixa eu te falar, você está falando para mim agora, senta aí que eu vou sentar aqui, que está rachando meu coração, mas rachando, partindo meu coração. Ele disse: por quê, Zé Maria? Eu digo: cara, eu já tive essa experiência de me separar, de sair de casa por conta de outras mulheres na rua. Que eu era uma pessoa assim meio promíscua, por isso que é importante, pessoal, você conhecer de verdade a palavra de Deus, que quando diz assim: conheceis a verdade e a verdade vos libertará, e a verdade me libertou. Então, aí eu disse para ele: olha, vamos fazer o seguinte, amigo, eu vou ouvir tudo que você tem falado. Aí foi falando. Eu digo: vamos fazer um acordo entre eu e você, já que tu queres te separar da tua esposa, vamos fazer o seguinte: eu até te dou o dinheiro aqui, tá? Eu sei que você não tem necessidade, mas eu quero fazer questão de pagar. Eu quero que tu ligue agora para tua esposa e faça um convite para ela, que você vai sair para jantar com ela hoje, e que você já ligue para ela direto com o salão de beleza. Diz para ela fazer pé, unha, mão, cabelo, escova, tudo. Faz isso. E quando eu sair daqui, eu quero te levar a um local que vende buquê de flores. Eu quero que tu compre esse buquê de flores e leve para tua esposa. Faz isso, por favor, antes de pensar em te separar. Faz pelo menos isso, porque eu vou sair daqui. Tu viu que eu tinha muitas coisas de tarefa para fazer. Eu abandonei a empresa para ser totalmente teu ouvido. E você, graças a Deus, que você veio falar com a pessoa certa, que tem experiência e vivência para não permitir que tu faça isso. Mas me promete que tu vai fazer isso. Aí ele disse: tudo bem, Zé Maria, eu vou fazer tudo como tu me falou. Aí eu digo: olha, e daqui em diante, agora eu estou indo para casa, vou dobrar o joelho e vou orar por você e pela sua família. Ele disse: tudo certo, Zé Maria. E no dia seguinte, Vanderlei, eu tinha que dar um testemunho lá na igreja. E eu não sabia nem o que falar, não foi pego de surpresa. Sabe aquele convite assim de imediato? Aí eu estava na porta da igreja, que aos sábados eu fico abrindo as portas para as senhoras idosas descer, as crianças atravessarem. Eu fico lá fazendo esse trabalho de recepção, antes da recepção interna. E de repente eu recebi uma ligação. Era ele. Ele mandou, não foi nem ligação, ele mandou uma mensagem para mim: Zé Maria, que eu tinha convidado ele, que eu queria que ele fosse lá na igreja comigo. Ele disse: Zé Maria, infelizmente hoje eu não poderei conhecer a tua igreja, porque eu estou aqui no hospital com a minha esposa e com meu filho especial, que eu tive que trazer ele de emergência aqui para o médico, para o hospital. Mas, amigo, eu queria te agradecer, porque aquela conversa que você teve comigo salvou o meu casamento. E se bobar, Zé Maria, salvou até a minha vida, que eu acho que eu ia morrer. Eu acho que eu ia fazer algo que eu iria morrer. Você salvou até a minha vida. Muito obrigado, e não vai faltar oportunidade para eu conhecer a tua igreja. Então, doutor Vanderlei, que
você seja uma bênção, assim como você foi uma bênção para esses jovens, que você seja uma bênção para essas famílias. E eu estou contando esse testemunho aqui porque eu tive essa vivência de separação, a pior coisa que tem, e a gente paga um preço caríssimo, e os nossos filhos também. Então, pessoal, se você está pensando em se separar, você, homem principalmente, está pensando em se separar, você, esposa, está pensando em se separar, procure a fé parar. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, que você vai ter uma outra transformação, assim como Deus me usou para falar para aquele jovem, para ele não fazer isso. Até porque ele tinha me falado que essa esposa dele foi que ajudou ele, que eles criavam cobra, tem criação de cobra para tirar o veneno, para vender para os laboratórios. Então, se não fosse ela, ele não estaria onde chegou. Eu digo, amigo, essa moça te ajudou e tal, tal, tal. Então, pessoal, mais um convite para você. Entre em contato com a fé. Se você está precisando, se você está em momentos de depressão, está com ansiedade, tudo, Jesus faz toda a diferença na tua vida. Há 25 anos, pastor Gleidson e Zé Maria, eu fundamento as minhas decisões e a minha participação como gestor de uma unidade judiciária, seja na audiência, seja no atendimento ao público, sempre nas Escrituras Sagradas. Porque lá nós temos uma âncora, é a âncora da nossa esperança. Ela que nos conduz a Cristo. Eu falei no princípio de que o direito nem nada responde às questões de inquietação da alma, mas com essa experiência de 25 anos, eu percebi de que quando o indivíduo está sendo processado, por exemplo, em matéria criminal, e ele vai para o cárcere, perde o direito à sua liberdade, mas não somente a liberdade, ele perde tudo. A sua personalidade, a sua família. Ele começa num processo de despersonalização e desintegração. Com esse ministério que nós chamamos de Ministério até a Última Fronteira, levando esperança para estes encarcerados dentro da cadeia. Agora tu imagina um magistrado que se ocupa, dentro da sua responsabilidade, nesse processo de responsabilização do indivíduo que cometeu um crime, um ato infracional, indo dentro da cadeia para falar de um Cristo, de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, de um juiz de toda a terra que antes se oferece na cruz para salvar. Isso causa um impacto tremendo. Isso traz uma mudança, uma revolução de pensamento e de vida. E a pessoa começa a se perceber que ele tem valor diante do céu. Mas quando alguém que mostra para a sociedade, que comunica isso para a sociedade, de que esse ser humano ele precisa ser oportunizado e conecta isso com a espiritualidade em Cristo Jesus e na sua palavra, não muda tão somente o encarcerado lá das grades de ferro de aço, mas muda também o encarcerado do coração e da alma, do empresário, do empreendedor, do homem e da mulher. Esta revolução que a sociedade precisa conhecer. E através de empreendedores, missionários, dispostos a viver e a proclamar isso através dos seus negócios e dos seus relacionamentos. A gente tem, doutor Vanderlei, visto assim na sua vida, uma disposição, uma garra muito grande, né, para essas ações que o nosso tempo aqui não vai dar para a gente detalhar todas, né, mas a gente pode destacar algumas aqui, como, por exemplo, o Núcleo de Desenvolvimento Marizal, que você é uma das pessoas que está ali por trás, mentoreando um projeto que visa abençoar, capacitando pessoas para o mercado de trabalho, que funciona lá no Marizal. Nós temos também o projeto do Espaço Psicoterapêutico Novos Caminhos, cujo objetivo é dar um atendimento com terapias para as crianças que foram atingidas, né, com episódios de abuso e tudo mais, né? Esse é um projeto muito importante também. Nós temos o Pernó, que funciona lá no UNA, e também tem outros núcleos espalhados aqui na região norte aqui do nosso estado.
E a gente vê várias ações que você está envolvida. A gente vê uma paixão sua muito forte pelas ações sociais e pela missão, né? Se você pudesse destacar alguma dessas experiências, ou pelo menos uma que você pudesse compartilhar com a gente, assim, que você diria que simboliza um pouco desse empenho, desse esforço, que não somente você, mas outras pessoas têm feito, qual que você poderia destacar para a gente? Ontem eu estava dando uma entrevista para o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para a rádio, que atende o CNJ e o Supremo Tribunal Federal. E me foi feita uma pergunta semelhante. E eu tenho a resposta de um garoto chamado Mateus. Ele caracteriza os milhares e milhares que passaram pelo NDU, que passaram pelo PERNO, pelo PRODASF, passaram também pelo processo de responsabilização. O Mateus veio para a socioeducação numa condição de debilidade e vulnerabilidade. Ele tinha se envolvido com problema de drogadição, desestruturação familiar e a prática de vários atos infracionais de natureza hedionda. Quando se fala de hedionda, o Código Penal já caracteriza como tal o assalto à mão armada, o homicídio qualificado, o estupro, o tráfico de entorpecentes. São alguns tipos penais considerados hediondos. E esse garoto veio por atos hediondos. Só que ele foi oportunizado em diversas frentes, não olhando o indivíduo pelo ato que ele cometeu, mas olhando o indivíduo por aquilo que ele é em essência, uma criatura, um ser humano, que acima de tudo veio da fonte maior que é o próprio Deus. E ele foi oportunizado com cursos profissionalizantes, com escola, com atendimentos técnicos múltiplos, com motivação. Foi dado suporte para que ele pudesse desenhar o seu plano de vida, o seu projeto de vida. Para encurtar a história, esse garoto ele concluiu a responsabilidade dele, passou pelo sistema fechado, passou por medidas em meio aberto, mas ingressou na faculdade, teve apoio, fez o curso de Direito e no âmago do coração dele ele queria ser um magistrado. E ele se preparou numa prova de concurso e fez para oficial de justiça inicialmente. Hoje ele é oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Mas não somente isso. Ele foi mais além. Fez especialização e hoje ele é professor, pasme, de Direito Penal em uma das faculdades do interior do Estado do Pará. É um case de sucesso. Claro que o pano de fundo, tudo isso aí, está a compreensão de que Deus está por trás, promovendo isso e nos dotou de capacidades múltiplas para o desenvolvimento. Isso é fé, isso é foco da missão, da fé nacional e da fé Pará. Bênção. Olha, com esse encerramento aí, você que acompanhou, que bom. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por favor, compartilhe esse bate-papo, esse papo da fé, né, que foi fantástico aqui, muito aprendizado. E você vê que todo mundo tem a oportunidade de ser feliz. Já pensou? Esse fato final que você deu, esse testemunho, não tem como não entrar na fé Pará, né? Então, faço o convite para vocês. Tem algum contato assim que possa falar para as pessoas ligarem para entrar na fé, ou já entra direto na busca a Federação dos Empreendedores Adventistas do Pará? Como é que faz? Existe o Instagram, a página no Instagram, tanto da Fé Pará quanto a Fé Nacional. E a Fé Nacional também tem o site, né? feadventistas.org.br. E todas as redes sociais proclamam estes empreendedores que estão aí pelo Brasil afora. Então, você quer fazer parte disso? Já sabe, já está convidado. Olha, depois desse bate-papo, irmão Gleidson e doutor Vanderlei, eu acredito que já vai estar um bocado de gente apertando no sininho, comentando, compartilhando e se inscrevendo no canal da Fé, porque esse podcast de hoje, Papo de Fé, está incluído Jesus no nosso meio, nosso Pai Celestial. Tem uma coisa interessante que eu queria só concluir. Eu fiz uma live com um grande empresário e reitor de uma universidade da Flórida, em Orlando. E a conclusão que nós tivemos
Ali, o âncora era um PhD em planejamento estratégico, o doutor Cláudio Tosta, foi de que não existe coincidência na Terra. O que existe é Jesuscidência. Então, agora temos os agradecimentos, né, pastor Gleidson? Então, nós queremos agradecer aqui a UNB, a AMPA, a Associação Norte do Pará, FAAMA, a Igreja Adventista do Marco, que está nos cedendo aqui esse espaço do podcast. Um grande abraço a toda a administração da igreja, muito obrigado. E a Federação dos Empreendedores Adventistas do Núcleo Pará. Então já está todas as informações e queremos nós vamos ter a honra de receber vocês a compartilhar, inclusive ainda tem tempo de você se preparar para ir para Floripa, né? Vai uma comitiva muito grande daqui de Belém e a gente quer que você compartilhe e faça essa viagem conosco, que você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida, no seu empreendimento e na sua família. Então, tá esperando o quê? Corre logo, vem para cá. Maravilha. Doutor Vanderlei, você pode orar com a gente nesse momento para a gente encerrar aqui o nosso programa? Querido Deus, obrigado por esse momento importante, divulgação, não apenas de ideias, mas de experiências impactantes que o Senhor tem promovido na vida de homens e mulheres aqui no estado do Pará, pelo Brasil e pelo mundo. Queremos orar por todos aqueles que nos assistiram e que vão nos assistir. Orar pelo Núcleo da Fé Regional do Pará e pelos empreendedores do Brasil, para que o Teu Espírito nos capacite a sermos úteis na causa de Cristo, usando as nossas influências seculares, como profissionais liberais, como executivos, como empreendedores e como empresários, para apressar o reino de Cristo, o retorno de Cristo a essa terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E acabou.